Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz de quem? Do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comeste? Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos receber a direção do teu Espírito. Fala ao nosso coração, exorta, cura, transforma, direciona, dá o norte. Só o Senhor tem poder de vida, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que a tua presença seja unânime no nosso meio. Que os nossos corações e ouvidos estejam obedientes à tua voz nesta hora. E a ti damos honra, glória e louvor. Que todo valente, atrapalhação, dispersão caia por terra. E que somente o teu Espírito fale neste ambiente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Amém? Nós, pensando no que ministrar, meditando e orando, buscando em Deus, aquilo que nós deveríamos receber como direção, e o ano em que nós passamos, nós falamos muito, o ano de 2025, falamos muito sobre intimidade, muito sobre oração, sobre relacionamento e intimidade com Deus. Porque o Senhor tem este tempo para nós. Mas nós buscamos e entendemos que o Senhor, Ele é um Deus de encontros. E a sua palavra está repleta de encontros em que Ele marcou o encontro com muitos dos seus escolhidos. E esses encontros são marcados não sem propósito. Deus não é o nosso colega que se encontra conosco para jogar conversa fora. Deus é um Deus que não dá ponto sem nó. Ele é um Deus de propósitos. E se Ele é um Deus de propósito, não há um encontro só que Ele faça conosco, não há um momento sequer que nós nos encontramos com Ele, que não cumpre um propósito, seja para transformar, seja para curar, seja para libertar, seja para trazer um novo tempo, seja para trazer um renovo, mas o Senhor não dá viagem, não perde viagem. Por quê? Porque Ele marca um encontro conosco, justamente para cumprir o seu propósito. E nós acabamos de ler em Gênesis, o texto que nós lemos. A Bíblia não dá relatos que Deus vinha exatamente naquela hora. Mas uma coisa é certa, Deus se relacionava com Adão. Adão sabia, porque o texto vai dizer que ouvia a sua voz. Se Adão ouviu a voz de Deus, ele sabia e reconhecia a voz do Senhor. E naquele tempo, talvez em todos os outros momentos que Deus vinha tratar com ele, vinha conversar, vinha se relacionar com ele, ele ouvia aquela voz e não sentia medo. Mas naquele tempo, ele ouve a voz de Deus e ele tem medo. E muitas vezes, nos encontros e muitas privações, bloqueios no nosso interior, que querem nos privar do relacionamento, que querem nos distanciar e nos impedir de ter este encontro com Deus verdadeiro. De nos impedir, como a própria Adão fez,
que Deus foi atrás de Adão quando Adão pecou. Porque quando acontece o pecado, o homem se esconde de Deus. E Deus vai atrás de Adão e Adão sente medo. A primeira vez que o homem sente medo não é do diabo, mas a primeira vez que o homem sente medo é do próprio Deus. Por quê? Porque o pecado, a sujeira, ela nos afasta e nos distancia do Senhor, como a sua própria palavra diz. E Deus não tem isso para nós. Deus não é um Deus de distância. Porque a palavra e o salmista vai dizer que mesmo sendo excelso, atenta-se para o humilde. Então, Ele é um Deus de perto, é um Deus que está perto de nós, é um Deus que quer se relacionar conosco e um Deus que marca um encontro conosco nesta noite, e não só nesta noite, como no ano de 2026, Ele é um Deus que marca um encontro com a sua igreja, para estabelecer um relacionamento verdadeiro, mais profundo, para que nós possamos estar cada vez mais parecidos com Cristo, porque essa é a real intenção do Espírito Santo, nos fazer mais parecidos com Cristo. E a Bíblia, ela é marcada, ela é repleta destes encontros. O reencontro que Deus faz conosco. Que o simples fato de você se ajoelhar no teu secreto, ali já tem um encontro marcado com Deus. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e isso significa que você não precisa. Você pode até pedir oração para o pastor, você pode pedir uma oração para alguém, me ajuda em oração, por causa de uma situação A, B ou C, mas você não precisa, em termos de relacionamento, você não precisa de que alguém fale com Deus e peça algo para Deus, ou fale com Deus, estabeleça um relacionamento, como se você não tivesse acesso a Ele. Não, você e eu temos acesso, seja no teu banheiro, seja ajoelhado no teu quarto, seja em lágrimas, muitas vezes, quando você muitas vezes nem tem o que falar, porque a tamanha angústia, a tamanha dor, mas exatamente nesse tempo é que Deus marca estes encontros conosco para trazer a cura, para trazer um período de alinhamento na nossa vida, para nos trazer de volta para o propósito, para nos alinhar com aquilo que o céu quer fazer na terra. Quando nós nos ajoelhamos, o Senhor se faz presente e acessível. Deus não é um Deus inacessível. Vire-se para quem está do seu lado, diga assim: Deus não é um Deus inacessível. E Ele marca o encontro comigo e com você nesta noite. Amém? E enquanto eu preparava essa palavra e orando também, muitas vezes o próprio Senhor marca encontro com muitos, mas muitos não têm aparecido. Deus marca o encontro com muitos nas madrugadas, mas muitos não comparecem. Deus marca encontro com muitos na igreja, mas muitos não comparecem. Marca encontros pelas manhãs, mas muitos não aparecem e não comparecem. Eu não sei como é que é no casamento, mas quando você marca o encontro com a sua... Hein, Zé Carlos, quando você marcou o encontro com a Nilda para conquistá-la, né? O que você pensaria, Nilda, se o Zé Carlos marcasse um encontro com você para jantar, só os dois, e aí você chegar lá, o Zé Carlos não está? Pensou, Gabriel? Você marca o encontro. Homem que tem mais disso, né? De esquecer data. Tem homem, quem aqui homem lembra bastante de data? Homem que lembra de data. Assim, tipo, né? Eu lembro das datas. Mas às vezes o homem dá um branco e esquece de algumas coisas. Às vezes o encontro não é em um lugar especial, às vezes o encontro é em casa mesmo. Por que eu sempre faço a analogia do casamento? Porque a palavra do Senhor vai nos mostrar
do casamento a simbologia da aliança de Cristo com a sua igreja. E se você marca o encontro com a sua esposa e você não comparece, ou vice-versa, como que você vai se sentir? Você preparou a mesa, você foi lá, fez a reserva e chega lá, deve estar atrasada, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e ninguém apareceu. Por isso esse é um ano que inicia de nós começarmos a comparecer nos nossos encontros com Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho, tenho muita responsabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não importa. Ou ele é a sua prioridade ou ele não é. E se ele é a nossa prioridade, então eu preciso entender que existe um tempo no dia, eu preciso priorizar um tempo no meu dia para que eu tenha um encontro com o meu Senhor. Eu preciso priorizar um tempo em que eu possa ter este encontro diário com Ele. E a Bíblia ela é tão categórica a respeito disso, de que a Bíblia vai dizer que haverá o encontro definitivo do noivo com a noiva do Cordeiro. Que o Cordeiro de Deus virá buscar a sua noiva ataviada, adornada, preparada, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Que somos nós, a sua igreja. A igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. Então, se o Senhor virá para nos buscar, para ter um encontro definitivo com Ele nos ares, para nos encontrarmos para as bodas do Cordeiro, então, logo, eu preciso me encontrar desde já com Ele, para saber, porque eu preciso estar sensível à sua voz. Eu preciso entender. Às vezes nós tomamos decisões erradas. E está fazendo devocional, começando devocional em Josué. E Josué, o texto é claro que ele faz aliança com os gibeonitas, por quê? E o texto ainda fala, e não consultou a Deus. E fez aliança com os gibeonitas, e os gibeonitas não passaram a perna nele, enganaram. Enganou ou não enganou Josué? Enganou ou não enganou? Enganou. Veio com roupa toda maltrapilha, com pão bolorento. E muitas vezes nós tomamos péssimas decisões porque nós não consultamos a Deus nos encontros diários. Se é que temos encontros, se é que priorizamos e temos um tempo para orar, para adorar, para buscar a Deus, para saber dizer, Senhor, é isso mesmo? Este negócio é desse jeito mesmo? Senhor, o ministério é dessa forma que faz, é assim, é assado. Então, nós precisamos entender que Deus marca o encontro conosco. E é necessário que você compareça. É necessário que você esteja disposto. O texto que nós lemos, Deus foi atrás de Adão e Adão não estava. Às vezes nós criamos neuras na nossa cabeça que a gente acha que, às vezes pelo peso da religiosidade, muitas vezes pessoas impõem um peso que nem Deus impõe. E a gente acha que Deus vai fazer isso, que Deus vai nos excluir, que eu vou ser excluído do corpo, que eu vou ser excomungado, que meu Deus agora, e aí o diabo lança suas setas, lança suas mentiras. Ah, não, eu não vou lá. Você vai lá fazer o quê? Todo mundo lá é santo, só você que é surdo. É que muitos crentes não têm um encontro assíduo com Deus, sequer entendem isso como prioridade. Mas os filhos do diabo se encontram com ele. Uma hora como essa, muitas pessoas, e eu sei disso porque eu cresci no meio, feiticeiros,
pessoas fazendo as suas oferendas, consagrando o seu ano, reservando um tempo, apesar de estar na festa da família, apesar de estar lá, eles separam um tempo para ter um encontro com Deus deles. E muitas vezes nós não priorizamos o tempo para termos um encontro com o Senhor. Então, nesta noite e neste ano que se inicia, nós precisamos entender que há uma prioridade de reservar um tempo para eu me encontrar com o meu Senhor. O primeiro encontro é o encontro do joelho no chão. Tem coisa que não adianta, você pode espernear, você pode ir, você pode tomar as decisões, você pode investir, você pode trabalhar, você pode correr desesperadamente. Se não tiver o teu joelho no chão, pedindo a direção que vem do alto, não adianta, você pode fazer o que você quiser. O primeiro encontro é o joelho no chão, não terceirize aquilo que só você pode fazer. A minha intimidade com a pastora, com a Gisele, minha intimidade é com ela, correto? Se um homem, não vou citar eu, se um homem que é casado, ele tem intimidade com a sua esposa. Se ele tiver intimidade com uma outra mulher, o que é? Adultério. Está entendendo? Então a minha intimidade é somente com a minha esposa. Logo, só eu tenho condições de suprir a intimidade, de ter a intimidade com ela e vice-versa. Da mesma maneira que o teu secreto, o teu joelho no chão, outras pessoas podem interceder pela tua vida? Pode, mas o teu secreto é só você. E ninguém pode fazer isso por você. É como se você terceirizasse, não. Você precisa buscar as tuas experiências com Deus. Você precisa dobrar os teus joelhos e deixar, porque senão fica um Deus muito distante. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do pastor, o Deus do irmão fulano, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. E Ele quer ser o teu Deus também, o Deus do relacionamento, aquele que marca encontro com você também. O encontro na mesa da comunhão. Às vezes é necessário desacelerar. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim, desacelera. Diga de novo, fala assim, desacelera. O Senhor te chama para a mesa. O grande exemplo disso, qual que é? Marta, desesperada, correndo de trás do outro, e a senha, e o frango que está queimando, a senha do Wi-Fi, e não sei o que, isso, aquilo. E o que Maria estava fazendo? Sentada, ouvindo a boa parte. O próprio Jesus fala, Marta, Marta, você está andando aflita, irmão, tem hora que você precisa desacelerar. E muitas vezes o encontro com Deus vai ser através dos nossos irmãos. Porque muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas para nos abençoar. O Espírito Santo usa pessoas para nos transformar. O Espírito Santo usa o exemplo de pessoas mais santas do que você, para você olhar e seguir como exemplo e entender que esse é o exemplo necessário para você seguir. Que o tempo da mesa é o tempo que você não sai, não, mas eu preciso fazer. Você não precisa fazer nada, você precisa se assentar na mesa e partir do pão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Aí muita gente fala assim, não, mas então vamos comer. Não, não é, irmão. Não é o comer. É você sentar na mesa e partilhar do pão junto com o teu irmão. Como nós vamos fazer depois da ceia aqui, vamos comer juntos. E muitas vezes você partilhar desta mesa, não só aqui, mas dentro da tua casa. De você sentar e tomar um café com a sua família. E não acha que isso é uma futilidade, porque nesse ambiente o Espírito Santo está lá.
E muitas vezes, coisas que você não sabe, até mesmo do teu filho, necessidade que pessoas, teu pai, a tua mãe, muitas vezes passa, nesse tempo de mesa, o Senhor mostra e revela para você. Terceiro, no corpo de Cristo, na igreja. Tem a busca no secreto, mas tem a busca no corpo também. Porque tem coisas que Deus faz no teu secreto, faz. Mas tem coisas que Ele só faz na comunhão do corpo. Tem coisas que Ele só faz na comunhão do corpo. Quando você dá um testemunho, para que serve o testemunho? Você conta o testemunho lá no teu secreto? Não, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Quando você conta o testemunho, esse testemunho abençoa pessoas que muitas vezes estão passando por situações até maiores do que você, mas porque você conta o testemunho, o Espírito de Deus mostra para a pessoa que da mesma maneira que fez na sua, Ele é poderoso para fazer na dela também. Amém? Os joelhos que se dobram diante dele, há muitos milagres, o Senhor falou isso comigo, há muitos milagres que o Senhor, que não veio, que curas que você precisa viver, e situações que precisam ser liberadas na tua vida, e que não foram liberados porque não tem joelho, precisa ter joelhos no chão, precisa ter busca, precisa perseverar em oração, precisa perseverar na mesa. Ah, mas minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Pois ache o tempo. Desacelere, vai buscar e vai estar com a tua família, vai estar com a igreja. Priorize o teu tempo de buscar a Deus no secreto, mas priorize o teu tempo de buscar a Deus na igreja, na congregação, na comunhão do corpo. Amém. Cada encontro com Deus é único e especial. Único, é único, irmão. Quem ora, quem tem uma vida de oração, sabe que isso é verdade. Sabe que um tempo dedicado a Deus, nem um dia é igual. Às vezes você está até cansado, você vai assim, nem querendo ir orar. Essa que é a verdade. Mas quando você se dobra, quando você se derrama, o Espírito Santo começa a falar com você, começa a te encher, começa a visitar você. Amém. Cada encontro é especial e o Senhor reserva isso para nós. Eu queria que você se colocasse de pé. Tem mais coisa, mas não dá tempo hoje. Infelizmente. Irmão, Deus, vou repetir para que você entenda. Deus marca um encontro com você neste ano. E Deus está te esperando nas madrugadas. Deus está te aguardando. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de joelhos, se você consegue. Se você não consegue, fique sentado. Só se você não consegue. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós queremos consagrar as nossas vidas, Senhor. A tua palavra diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós marcamos um encontro neste ano de 2026 contigo, Senhor. Na verdade, o Senhor marcou este encontro conosco. E nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós queremos te adorar, iniciar este ano te adorando, Senhor.
Obrigado porque no ano de 2025 não faltou a tua mão sobre nós. Não faltou óleo sobre a nossa cabeça. Não faltou provisão do céu sobre a nossa cabeça. O Senhor guardou a minha casa. O Senhor guardou as nossas famílias. O Senhor guardou esta comunidade, essa congregação, esta igreja. O Senhor privou a vida e guardou a vida de muitos, Senhor. O Senhor fez milagres porque o Senhor é poderoso. Senhor, Tu és poderoso. Tu és o Senhor, o El Shaddai. Nós queremos, Senhor, consagrar a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Nós consagramos este ano de 2026 na Tua presença. Ao Deus que marca encontros com a Sua igreja. Ao Deus que marca encontros com a Sua igreja. Para transformá-la, para avivá-la. Aleluia! Nós nos curvamos e nos dobramos diante de Ti, Senhor, com joelhos diante da Sua presença, consagrando o nosso ano ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Cristo vivo. Nós consagramos a Ti, Senhor, a vida da Sara, da Vitória, da Esther, do Fábio, da Bruna, da Gisele, a minha vida, o meu trabalho, tudo que temos, tudo que somos, pertencem a Ti, Senhor. E por isso nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Nós queremos Te adorar, Senhor, pois o Senhor é poderoso e não há outro Deus além de Ti. Nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, neste ano. Consagramos, Senhor, levantamos as nossas mãos diante da Sua presença. Nós queremos Te adorar, Senhor. Adorar ao Deus verdadeiro, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Só o Senhor é poderoso. O Jeová Rafa, o Deus que cura. O Jeová Jirê, os Deus da provisão. O Senhor marcou o encontro com Abraão no Monte Moriá, para mostrar que o Deus, o Jeová Jirê, o Deus que provê o cordeiro para si, aleluia. O Senhor que marcou o encontro com Moisés, o Senhor que marcou o encontro com Elias, o Senhor que marcou o encontro com os apóstolos, o Senhor que marcou o encontro com a sua igreja no Pentecostes, é o mesmo Deus que marca encontro conosco e nós estamos aqui, nós ansiamos pela tua presença, nós te aguardamos, Senhor, ansiamos por aquele grande dia, o encontro contigo nos ares, aleluia. Nós ansiamos por aquele grande dia. Oh, aleluia. Enquanto o Senhor não vem, sabemos que Tu tens encontros diários conosco, através dos joelhos que se dobram diante de Ti. Oh, não diante da prostituição, joelhos que não se dobram diante de Mamon, joelhos que não se dobram diante das lutas, das dores, joelhos que não se dobram diante do poder, diante, Senhor, das próprias vontades, mas que se curvam somente diante de Ti para o adorar. Oh, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te adoramos, bendizemos a Ti, Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, o encontro noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia.
Aleluia. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Aleluia. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Como eu disse, cada encontro com Deus é único. É único. É único, é especial, é inigualável. E o primeiro encontro é para despertar. Há muitos que precisam de um start, de um despertar no seu chamado. Em Êxodo capítulo 3, o Senhor se encontra com Moisés e ele vê a sarça pegando fogo. E ali Deus marca um encontro com Moisés, dizendo: vai lá falar para os filhos de Israel que o Eu Sou te enviou. E ali há um start, um despertar no ministério de Moisés. Há um despertar em Isaías 6 na vida de Isaías. E quando ele, a brasa viva, toca nos lábios de Isaías, e o Senhor diz: o teu pecado, os teus lábios estão purificados. A quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ali há um despertar no ministério dele. E o Senhor quer despertar o teu ministério hoje. Eu sempre disse isso. Ninguém foi chamado para sentar na cadeira e ficar só ouvindo, não. Deus chama cada um de nós para cumprir um propósito, para interferir na vida de pessoas, para ser um instrumento de cura, de salvação, de libertação. Há muitos que ainda estão dormindo, mas o Senhor vai te despertar em nome de Jesus. O segundo encontro é para trazer de volta para o propósito, porque tem muitos que se perderam. O Senhor vai lá atrás de Elias em 1 Reis capítulo 19 e diz: Elias, o que você faz aqui? E Elias fala: aos profetas sobrou eu. E ele conta a história que Deus já sabia. E Deus fala: ainda tem
propósito para cumprir na tua vida. Ainda tem reis que vão ser ungidos. Ainda tem um profeta Eliseu que você vai colocar, vai ficar no teu lugar. E tem mais, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Às vezes você pensa que você está sozinho e quer muitas vezes voltar e enterrar ministério e enterrar o teu chamado, mas tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Por isso, volta. E o Senhor marca o encontro para trazer de volta. O terceiro é o encontro com Deus no meio da tempestade. Os discípulos estavam no meio, Mateus capítulo 14, do 22 ao 32. Eles estão no meio da tempestade. O vento jorrando o barco e Jesus andando sobre as águas. E ali ele marca o encontro com eles no meio da tempestade. E Pedro anda um período sobre as águas. Depois ele afunda, mas o Senhor o pega de volta. Às vezes tem tempestades que a gente pensa, é tão aterrorizante que a gente não consegue nem ouvir o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, no meio das tuas maiores tempestades, o Senhor está lá. Vou repetir, no meio das tuas maiores tempestades, no meio das maiores situações mais difíceis da sua vida, o Senhor está lá. E vocês dois que estão aí na porta, vocês sabem da tempestade que vocês passaram, e Ele está presente. Assim como estava lá no início, está agora também. É exatamente nesses cenários que Deus marca o encontro para te mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus na bonança, mas Ele é Deus que se apresenta no meio da tempestade também. O encontro é para converter o nosso coração. Sabe o que Amós 4, 12, 11... Aliás, Amós vai dizer 4:11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. A vós fostes como tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque Ele é quem forma os montes, Ele cria o vento, Ele declara ao homem qual o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Aleluia. Ele marca o encontro para converter o nosso coração. Há momentos da nossa vida que nós nos perdemos, que nós endurecemos o nosso coração, que nós voltamos atrás, que nós esfriamos o amor, mas o Senhor marca um encontro contigo para converter o teu coração, assim como Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, importa ser de novo. E o quinto é o encontro que inaugura o novo tempo. Atos capítulo 2, versículo 1. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. Salomão ora e o fogo dos céus cai e consome o holocausto, e a glória do Senhor enche o templo, e os sacerdotes não tinham outra posição a não ser ficar de joelhos. Atos capítulo 2, versículo 1. O Pentecostes é inaugurado ali. Mas não o Pentecoste como eles conheciam no Monte Sinai. Agora é o Pentecoste porque o Espírito Santo, ele não vem apenas ali como os filhos de Israel conheciam. Agora ele vem e ele permanece até o dia de hoje. Ele está conosco como a sua igreja. Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ele marca um encontro conosco para inaugurar um novo tempo. Aleluia. O que recebi do Senhor, o que também vos entreguei.
noite que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo partido e dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que ceardes e celebrais a minha morte até que eu venha. Ah, que momento maravilhoso, Jesus. Que encontro que o nosso coração anseia. Que encontro. Ansiamos pela tua presença, ansiamos pela tua vinda. Nós consagramos este tempo, estes elementos, simbolizando o teu corpo traspassado e o sangue da nova aliança derramado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto este dia, o poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Aleluia. E nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Aleluia. Glorioso. Glorioso. Poderoso. Deus marca o encontro contigo hoje. Tem mulheres que choram e que você clama a Deus, tem clamado ao Senhor. Não pense que você está lá clamando sozinha. Ele marca o encontro contigo todas as vezes. E tem resposta, mulher de Deus. Tem resposta para esse clamor. O Senhor não vai te deixar sofrer com esses filhos. Oh, aleluia. O Senhor está marcando encontro com pessoas aqui para curar você. Para curar você. Não é curar o outro, não, é curar você. Você que tem perseverado em oração, tem perseverado na presença de Deus, tem perseverado em obediência.
Aleluia. Aguarde. Aguarde. Você tem dito que tem orado e não vê mudança. Eu não vejo mudança, eu não vejo transformação. É isso que você fala diante de Deus. Assim te diz o Senhor: eu estou trabalhando aonde você não vê, mas não significa que eu não estou trabalhando. Ainda verás, permaneça. Aleluia. 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 Ah, meu Deus. Ô querido, eu não sei qual é a sua expectativa, mas a maior expectativa minha, a maior esperança minha é o encontro com o noivo. Eu trocaria tudo, qualquer coisa, trocaria tudo que eu tenho. Aleluia. Aleluia. Adore a Jesus com as tuas palavras. Adore a Ele. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso além da nossa compreensão. Ah, grande é Yahvé e muito digno de ser louvado. Comemos do pão do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Deus já está marcando pessoas aqui. A Bíblia fala que ele marcou e teve um encontro com Jacó. Ele deixou uma marca na coxa direita de Jacó. Mas não foi só a coxa. Ele disse: a partir de hoje chamará Israel. E ele muda o nome de Jacó. Às
Às vezes, não que Deus vai mudar o teu nome, mas às vezes o nome, às vezes a gente tem uma reputação e as pessoas só conseguem nos enxergar daquele jeito, né? Mas Deus começa a levantar algumas pessoas, não para sua glória própria, mas para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Declara assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor Jesus Cristo, Ele vive. Ele vive. Aleluia. Oh, tomamos do cálice do Senhor. Aleluia. O Senhor está visitando o ventre de mulheres aqui. Algumas para curar e outras para gerar. O Senhor cura este mioma no teu útero, mulher. Em nome de Jesus. Pode fazer o exame que o Senhor já te curou. Com a frase tira pé, quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça Me alcançou. quem é assim, que era sem pecado E não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Feliz ano novo. Deus te abençoe. Aleluia. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.